A minha entrevistada de hoje é a Beat Starr, proprietária da Top Gen. E o tema da nossa entrevista será Suinocultura Brasileira e Raças Puras. Beat Starr, prazer muito grande ter você aqui. Muito obrigado por aceitar meu convite. Prazer é meu. Isso foi uma grande surpresa para mim, esse convite. Nós vamos falar de suinocultura, um tema muito importante que tem crescido muito no Brasil, fala-se muito no consumo da carne suína, no melhoramento da carne suína, e vai ser muito bom ouvir de você o que tem acontecido de novo nesse mercado. Você é a proprietária da Top Gen. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo entendendo o que é essa empresa, quem é a Top Gen. A Top Gen, na verdade, o trabalho da Top Gen é um trabalho que já iniciou na década de 80. E o que aconteceu ao longo das décadas foi uma adaptação ao mercado. A gente foi fluindo de acordo com as novidades no mercado. Então, de uma granja tradicionalmente reprodutor, como se falava antigamente, a uma granja, como se fala hoje, de genética suína. Então, tivemos várias mudanças de conceito, tanto na forma de atender o mercado, como na forma de se comunicar, obviamente, com o mercado, e como na forma de produzir e entregar os produtos no mercado. Qual é o momento atual vivido pela suinocultura brasileira? O momento atual é um dos piores. E nós estamos com a esperança que já atingimos o fundo da curva e estamos, digo assim no plural, no mercado, né? Estamos subindo a ladeira, embora bem devagar, mas estamos subindo de novo. É um momento, vários fatores contribuíram para uma crise profunda e longa. A suinocultura sempre teve altos e baixos. Quem está no ramo há tempo conhece isso e, bem ou mal, acaba se preparando para os baixos quando está no momento bom. Agora, o que aconteceu agora, essa super oferta de animais abatidos no mercado interno, quando o poder aquisitivo estava muito comprometido, isso de um lado. E do outro lado, os custos aumentaram absurdamente. Assim, tem custos de insumos que aumentaram 150%, na ordem de 150%, e tem custos. O nosso produto, no mesmo período, foi 50%, alguma coisa assim. E o salário mínimo, só para ter uma outra referência, 20 e poucos. Isso tudo dentro do mesmo período. Eu acho que não precisa explicar muito mais por que o setor está em crise, né? E de que forma o setor tem se unido para buscar superar todas essas dificuldades? Bom, existem várias formas, né? Existem as cooperativas, né? Que, aliás, criaram muita força nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, ou mais até. O sistema, não vou entrar em detalhe porque é bem complexo, mas assim, o produtor ele acaba sendo blindado do mercado através das cooperativas. Isso tem o lado bom e o lado ruim, tá? Então, ele provavelmente não sofre tanto esses altos e baixos. Isso é uma forma. Outra forma é, obviamente, olhar para dentro e ver como você produz, como é que você pode produzir de uma forma mais eficiente, né? Produções com menos tecnologia, infelizmente, acabam caindo fora do mercado. Ou tem gente que consegue entrar em mercados de nicho, mas nicho sempre é muito pequeno, né? Mas tem gente que acaba se virando bem em nichos. O brasileiro tem aumentado o consumo de carne suína ao longo dos anos? O brasileiro aumentou bem o consumo de carne suína, embora ainda esteja
tem bastante espaço ainda para ele conseguir, para aumentar, se comparado aos países de consumo maior. A gente estava, assim, durante muito tempo, a gente falava em 14 quilos per capita ano. Hoje nós estamos aí, dependendo de quem faz a conta, 18, 19, e com uma grande chance de chegar aos 20 quilos per capita ano. E isso também, isso não vem à toa. Existe um trabalho muito grande da Associação Brasileira para em favor do aumento da carne suína, que é muito além de um marketing, ele entra em treinamentos de açougueiros nas grandes varejistas do Brasil inteiro. Então, uma vez que o dono de um varejo percebe que ele consegue extrair mais margem de cada quilo que ele compra de carne suína, acaba ficando interessante para ele. Então, todo mundo ganha com esse trabalho, o varejo, o consumidor e, obviamente, o produtor no final das contas. Porque, assim, o que acontece? Se você mora em cidade grande, você deve ter visto isso. Tradicionalmente, era muito difícil achar um corte de carne suíno que você consiga levar para casa para fazer um almoço rápido, um jantarzinho rápido, né? Não dava para ficar levando um pernilzão para casa. Então, e esse trabalho que está sendo feito de porcionar de uma forma fácil e atraente, né? Atraente para os olhos e atraente para o bolso, para o consumidor. Eu já vi muitos depoimentos de gente que não tem nada a ver com agro, de cidades grandes, falando, olha, a carne suína está fazendo parte do meu cardápio faz um tempo, porque a carne bovina está muito cara e a opção é frango, né? Então, o suíno ele está entrando no cardápio das famílias entre o frango e o boi. E isso aí, a tendência é aumentar cada vez mais, principalmente com o reforço desse trabalho aí da associação. O consumidor não percebe que tem esse trabalho por trás, mas é um trabalho muito grande, é um case de sucesso. Hoje estamos falando a respeito da suinocultura brasileira e das raças puras. Eu estou conversando com Beate Stá, que é proprietária da Top Gen, e que tem feito um trabalho sensacional em termos de melhoramento genético. E é sobre tudo isso que a gente está falando, de mercado, de genética, do aumento do consumo pelo brasileiro. Beate, havia no passado um preconceito muito grande em relação à carne suína, que era acusada de ser vilã da saúde, até porque muita gente criava porco por causa da banha, né? Depois falou-se que a banha era ruim, que aumentava o colesterol, e que a carne de porco era muito gorda e que trazia doenças. Esse preconceito, ele ainda existe? Ou ele já faz parte do passado? Infelizmente, ainda existe mais do que a gente gostaria de acreditar, porque eu achava assim que já não existe mais, mas ainda há gente que fala, em dieta não pode comer carne de porco, você só pode comer carne branca, que é igual frango, bom, o colesterol e o tal do bichinho da cabeça, esse ainda existe, esse preconceito. Tanto é que tem muita gente que fala, não, carne de porco não pode correr o risco de não passar bem, tem que ser sempre bem passada. Eu ouço isso ainda com uma certa frequência. Mas já melhorou bem. Será que isso acontece porque antigamente os porcos eram vistos como animais que gostavam de sujeira, que viviam na lama, que chafurdavam ali na lama o tempo todo e que comiam restos de comida? Será que é isso que está na memória do brasileiro ainda? Mas com certeza é isso. A gente percebe que quem não está ligado ao agro, né, não tem noção o quanto que a gente trabalha com processos, com procedimentos, com controle sanitário, com nutricionista. Se a gente fala para alguém aqui da cidade, fala assim, não, nós temos nutricionista. Quanta gente pessoas frequentam nutricionista, né?
E tudo isso. Então, essa noção tem-se muito pouco fora do agro. E, então, ainda tem essa noção do porco que fuça na lama, né? Isso aí. O bem-estar animal, ele é a palavra hoje que está assim na ordem do dia, né? O que que melhorou em termos de bem-estar animal na suinocultura? Bom, no suíno, no suíno industrial, vamos falar assim, principalmente o espaço para as matrizes gestantes, em primeiro lugar foi isso, né? Obviamente a parte sanitária também faz parte, né? Porque um animal doente sofre, a parte ambiental também, que é gases dentro da instalação, amplitude térmica, né? Muito calor e muito frio, tudo isso, na verdade, faz parte do bem-estar animal. Mas, assim, o que mais salta aos olhos de quem olha são as gaiolas de gestação, né? E Hoje, né? dali, Pois não. então, porque assim é um impacto visual muito grande ver aquele monte de porca engaiolada. Isso nenhum olho gosta de ver, né? Não importa quem. É muito impactante. O próximo passo que está acontecendo aqui e ali, aqui no Brasil pouco, em alguns países bem forte, em alguns países menos, é a gaiola da maternidade, que também está sendo retirada aos poucos. Tem lugar que já tem, por legislação, retirar, tem lugar, eu digo país, né? Tem país que tem um prazo ainda e tem país que já é totalmente sem. Em Esta é a relação, tendência. em relação Essa é a às aves, por tendência. exemplo, em relação às aves, hoje até as caixas de ovos, a gente vê lá, cage free, quer dizer, É, são as galinhas criadas soltas. No caso do suíno, existe essa tendência também ou não? sim, totalmente. Bem a verdade, tudo que acontece no frango vai para o suíno também, assim, como tendência, né? A tendência que você enxerga no frango, que chega no mercado, no consumidor do frango, você daqui a pouco vai ver nos suínos também. É uma tendência e é mundial, e daqui a pouco vai ter carne, provavelmente, já tem até, com esse rótulo, né? Livre de gaiola, livre disso, livre daquilo. Isso é uma tendência. É interessante que, quando você falou aí da questão dos nutricionistas, da preocupação com a alimentação, você não citou, mas eu acredito também que uma preocupação com a água que os animais vão tomar. Eu acredito que muito também é em função da fragilidade desses animais, né? A própria fragilidade faz com que os animais necessitem de um cuidado maior com a alimentação e com a água, não é isso? A água, obviamente, que é um item importantíssimo, tanto para a sanidade, né? Não trazer doenças, não trazer patógenos, e, obviamente, também para a saúde, né? Se você ingere pouca água, você fica doente, né? E um animal que está confinado, ele tem pouca liberdade de decidir o que é bom para ele, né? A gente que tem que dar para ele, né? A gente que tem que dar água, dar alimentação, a gente que decide quanto que ele tem que comer. É por isso que tem que ter tanto estudo e tanto especialista rodeando a criação. Agora, quanto à fragilidade, agora eu vejo isso de uma forma mais genérica. A gente quer do milho, da soja, frango, ovo, suíno, a gente quer extrair o máximo com o mínimo desses seres vivos, né? Então, quanto mais você extrai, mais você fragiliza. Nós mesmos percebemos isso em nós, né? Quando a gente quer trabalhar 12 horas por dia sem parar e dormir pouco, a gente fica doente, né? É quando a gente quer extrair demais da gente mesmo, né? Só que no caso do animal a gente quer mais quilo com menos ração, né? Essa é a conta que a gente faz. Então, tudo tem um limite e a gente está sempre
beirando esse limite na criação econômica de animais, né? É muito diferente do que num pet. Pet não é econômico. Pet é companhia. Né? Com certeza absoluta. Mas, só para quem chegou agora aqui nesse bate-papo, não viu desde o início, não ouviu desde o início, eu estou conversando com a Beata Stá, que é proprietária da Top Gen. E estamos falando a respeito da suinocultura e a respeito das raças puras. Bom, já que eu falei de raças puras, vamos falar um pouquinho de genética. O que que houve de evolução genética em relação à carne suína nessas últimas décadas? Bom, em primeiro lugar, o suíno deixou de ser o porco gordo, né? Isso é o primeiro, nos últimos 40 anos, né? Antigamente, o suíno, ele tinha que ter uma capa de gordura expressiva, porque era a gordura que valia, né? Até porque antes a gordura que se usava na culinária, na alimentação, era basicamente banha suína e não margarinas e óleos vegetais. Então era interessante. Aí, com a indústria dos óleos vegetais e margarinas, essa busca pela banha reduziu, e ao mesmo tempo o nosso consumidor, principalmente urbano, preocupado com não engordar, procurando comidas light, ele preferia um animal mais enxuto, mais magro. Né? Então, na genética suína, buscou-se reduzir a banha no animal. Né? Isso foi o primeiro momento dessa suinocultura mais moderna. Bom, além dessa mudança em relação à questão da gordura do animal, o que mais mudou? Por exemplo, no caso da pecuária, preocupa-se muito com marmoreio, né? Essas coisas que Tá. atraem os consumidores. E no caso dos suínos? Nos suínos é a mesma coisa, porque essa história de produzir o porco magro, o porco light, suíno light, como se fala, saiu o máximo de gordura que dava para sair da carne, e aí depois se percebeu que ficou uma carne seca, sem graça, vai. E daí o mercado começou a ter olho para carne marmorizada, né? Ou seja, a carne mais suculenta, mais saborosa. Então, está seguindo essa mesma tendência do boi. Mas quando eu falo mercado, não quer dizer todo mundo, né? Não quer dizer o mercado inteiro, mas essa tendência está aumentando dentro do mercado. Então, existem raças para mais marmoreio, existem raças para mais cor, assim, uma carne suína mais vermelha e menos vermelha, e existem alguns mercados para essas preferências também. Aqui no Brasil, o mercado que prefere essas preferências, ou que busca essa diferença, desculpa, ainda é um mercado de nicho, bem nicho. Existem mercados que nem o Japão, ele só quer carne mais vermelha e com marmoreio. Enfim, lá onde a carne suína tradicionalmente é muito consumida, de uma forma geral, o marmoreio é importante. Com essa história de redução de gordura, que o animal ficou muito magro, tem, por exemplo, na Suíça, eles têm uma meta, que tem que ter uma gordura, não pode ser menos que 2% de marmoreio. Então, já existe uma medição nesse nível de precisão. Eles são penalizados se tem muito pouca gordura. Né? Por que é que vocês da Top Gen, Beato, optaram por melhorar as matrizes e não as linhagens de machos? Então, vamos voltar lá atrás, na época que o avô criava suínos. O foco era ter
uma matriz boa para dar muitos leitões para vender muitos animais depois, né? A base é essa, né? Ter uma mãe boa, ter uma mãe boa, ter uma mãe boa. E aí, isso aí virou a expertise da gente, né? Até foi antes de eu assumir a Top Gen. Sempre foi esse foco, mãe boa, mãe boa. E depois que entraram as empresas com essa história, que era uma novidade, né, de um macho que dá menos carne, mais gordura, né? Elas entraram depois com essa preocupação. Só que assim, por que nós não entramos nessa mesma? Porque é uma história de expertise mesmo. O macho, você tem que ter mais outras linhagens. Vamos falar assim, deixa eu voltar um pouquinho atrás. As linhagens que são boas matrizes nem sempre são os melhores animais para as características de carne, tá? Por quê? Simplificando em palavras, uma mãe boa não pode ser com muito pouca gordura, ela tem que ter um pouquinho de gordura, senão ela não consegue amamentar uma leitegada grande. Só que assim, falando bem em linhas gerais, né? Um macho que coloca um animal que coloca bastante carne na carcaça, ele automaticamente tem menos gordura. Então, de uma certa forma, uma boa matriz é um pouco contrário a um bom animal de carne. Então, começou-se a ter especialização. Matriz é uma coisa e um animal para carne, que a gente no nosso jargão chama animal terminador, ele é outro cruzamento. Você não usa nem as mesmas famílias, né? Tá, então as empresas foram se especializando e muito parecido com o boi, começou a se fazer cruzamentos de uma raça pura de um jeito e outra raça para ter o animal perfeito para o abate, tá? Que nem, no boi tem o Angus e o Nelore, né? Tem esses cruzamentos comerciais. E nos suínos começaram a se fazer cruzamentos específicos para animais produzirem bastante carne. Era esse o objetivo, muita carne em uma carcaça, né? Então, pouca gordura. E a mãe precisa de uma certa quantidade de gordura. Então, tem essa especialização de linhagens. E como nós somos uma atividade relativamente pequena, a gente não conseguia, então vamos ter uma linhagem para macho, mais uma de fêmea, você tem que ter uma estrutura bem maior. Então, a gente ficou nessa especialização de matrizes, né? A gente faz parceria com a Embrapa, por exemplo, para vender machos para carne. Né? E matrizes se usa muito mais no mercado. Você precisa de muito mais mães do que de machos. Então, é essa a história. Perfeito. A grande estrela da Top Gen hoje é a Afrodite. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre ela. A Afrodite é o resultado do cruzamento de duas raças puras, tipicamente as raças Large White e Landrace, que são as que mais se usam no mundo inteiro como raças maternas, né? E o cruzamento. Por que cruzamento? Eu gosto de explicar assim, quando você cruza uma raça pura com outra, 1 mais 1 dá mais que 2, né? A gente fala que você busca com isso vigor híbrido. Vigor híbrido é isso aí, 1 mais 1 é mais que 2, tá? E por que raça? Porque então a gente tem raça pura? Porque melhoramento genético só se faz em raça pura. Então, você melhora a raça pura, melhora a outra raça pura, aí você cruza as raças puras e o cruzamento que vai para o mercado, tá? Então, existem vários tipos de cruzamento no mercado, mas o nosso, a Afrodite, é Large White com Landrace.
Muito bem. Só para a gente finalizar, eu gostaria que você me dissesse o que a suinocultura ainda tem para evoluir, o que nós ainda podemos esperar para os próximos anos. Para os próximos anos aqui no Brasil, Isso. eu acho que assim vai ter um despertar de nichos para nichos, visando porque a culinária aqui aí também evoluiu, tá todo mundo buscando comidinhas diferentes, especiais, todo mundo com essa curiosidade e experimentando. Mas mesmo assim, mesmo surgindo mais nichos e mais interesse por especialidades, é um mercado pequeno. Isso é um lado, é bem pequeno do ponto de vista Brasil, né? Mas é interessante. E, por outro lado, a segmentação do setor é muito grande, a especialização, né, é muito grande, consequentemente, a concentração também. Então, tem aquele que é especializado em criar, fazer a genética, aí tem outro que é especializado em produzir leitões, aí outro é especializado em levar esses leitões até uma certa idade, aí outro é especializado em terminar os animais, né? Então, essa segmentação desse jeito é só com escala. E escala, quando você fala em, ou, na verdade, o suíno, de uma forma geral, na indústria, já é uma commodity, você pode considerar uma commodity. O suíno do fulano, do ciclano, é a mesma coisa. E commodity, a margem é baixa. Então, você obrigatoriamente fala em escala, ou seja, concentração, né? Beato, eu adorei conversar com você, adorei saber das novidades da suinocultura. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Muito obrigado e que você possa continuar a evoluir nesse trabalho aí. Muito obrigado, viu? Tá bom, muito obrigada pela oportunidade. Vamos ver, é a primeira oportunidade que eu tive de fazer uma entrevista. E melhores virão, com certeza. Eu fico muito feliz de ter sido privilegiado por ser o primeiro, então. Muito obrigado, viu? Tá bom. Gente, a minha Tchau. entrevistada, tchau, tchau. A minha entrevistada de hoje foi Beate Stá, proprietária da Top Gen. E o tema da nossa entrevista foi Suinocultura Brasileira e Raças Puras. Se você chegou até aqui nesse vídeo, com certeza você gostou do nosso bate-papo. Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário e o melhor de tudo, se inscreva nesse canal para que possamos levar mais conteúdo a mais pessoas. Um grande abraço para você e a gente se vê por aí em breve. Tchau, tchau.